Oi, gente, vamos tentar revisar um pouco de patologia para a prova. Vamos lá. Conceitos básicos. Infecção nada mais é do que invasão de algum tipo de patógeno e sua proliferação dentro de um organismo. A doença por si só é a falta de adaptação ao ambiente, né, seja físico ou psicológico, e o indivíduo se sente mal e apresenta sinais clínicos. Já a inflamação é a resposta dos tecidos vascularizados, no qual a mobilização de células do sistema imunológico para aquela região. A agressão vai ser quando algum estímulo vai perturbar a homeostase celular e ela possui o potencial de causar uma lesão, mas não necessariamente vai causar, porque a gente tem alguns mecanismos de defesa e até mesmo adaptação. De defesa, a gente vai ter algumas barreiras mecânicas, como a pele e as mucosas, e a gente também tem alguns mecanismos de defesa do nosso sistema imunológico, como a célula de defesa, ou a fagocitose e o sistema complemento. A gente também tem o sistema de reparo do DNA, que é agentes que podem prejudicar, né, o nosso genoma. E a gente também tem a detoxificação, que algumas organelas citoplasmáticas podem fazer dentro do nosso organismo. Já a adaptação é a capacidade das células de modificar suas funções e a sua estrutura para poder se adaptar àquele ambiente nocivo que ela está ali sobrevivendo. Então, pode ser uma adaptação a, por exemplo, falta de oxigênio, pode ser uma hipertrofia. Já a lesão é quando acontece falha nesse mecanismo de adaptação ou defesa. Aí essa agressão, ela vira, né, uma lesão, que é uma alteração morfológica e funcional nessas células e nos tecidos após sofrer algum tipo de agressão. E do primeiro roteiro foi isso. Vamos para o segundo. Estresses fisiológicos. Isquemia, hipóxia e anóxia. Isquemia é a diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo, que vai ali, né, fazer as células ficarem privadas de nutrientes e oxigênio. A hipóxia é a redução do fornecimento de O2, que pode ser causado pela isquemia, mas também pode ser causado por obstrução de alguma via aérea. E a anóxia, que é a interrupção do fornecimento de O2, que também pode ser causado pela isquemia ou também por uma obstrução, né, das vias aéreas. Lesões reversíveis induzidas por hipóxia. A gente vai ter uma menor síntese de ATP, então isso vai causar um acúmulo de água, íons e triglicerídeos. Ela é reversível, então se você retornar, né, ali o suprimento de oxigênio, essas alterações, elas são, Elas são reestruturadas, né, a célula ela volta a funcionar normalmente e o tecido volta ao normal. Já as lesões irreversíveis, elas são aquelas, né, que por alteração persistente, né, a gente não tem suprimento de oxigênio por muito tempo, isso vai acabar agredindo as membranas citoplasmáticas, a gente vai ter ali a formação de radicais livres e, consequentemente, a célula morre por necrose e menos frequentemente, né, por apoptose. Normalmente, a reperfusão, ela causa um agravamento da lesão, quando a gente faz ali o restabelecimento do fluxo sanguíneo no local. Radicais livres, eles são moléculas que apresentam um elétron não emparelhado no orbital externo. Lipídios, ácidos nucleicos e aminoácidos são particularmente disponíveis para formar radicais livres. E eles vão se formar, né, em inúmeras situações, eles são formados pelo metabolismo normal, mas existem algumas situações que podem agravar, como, por exemplo, o tabagismo, né? Ou até mesmo o metabolismo do álcool. Reações inflamatórias também podem desencadear. E as lesões induzidas por radicais livres vai alterar as moléculas lipídicas das membranas celulares, vai causar mudança conformacional nas proteínas, podendo alterar sua função e induzir sua degradação. E elas podem também causar mutações no nosso DNA.
Alterações em ácidos nucleicos e proteínas. Praticamente toda a célula ela tem proteínas. Então, se a gente modificar a estrutura, por exemplo, do DNA, consequentemente, a gente vai prejudicar a síntese dessas proteínas. E essas proteínas mal formadas, elas não vão constituir as células de maneira adequada. Então, isso pode ali desenvolver algum tipo de neoplasia ou até mesmo, né, proporcionar a deposição de materiais tóxicos, né, dentro das células. Reações imunitárias. A gente tem a resposta inata e adaptativa. A inata são aquelas células que fazem fagocitose e a adaptativa são os linfócitos B e o T. A gente pode ter uma resposta imunitária desregulada para mais, que no caso vai ser as reações de hipersensibilidade ou até as autoimunes. E a gente vai ter de menos, que vai ser as imunodeficiências. De qualquer forma, elas vão prejudicar, né, a homeostase do nosso corpo. Desequilíbrios nutricionais. A gente pode ter um tipo de desnutrição primária, que vão ser os componentes que estão faltando na dieta, a pessoa não está consumindo. E a gente tem a desnutrição secundária, que a pessoa está ingerindo bem, bastante comida, está ingerindo os nutrientes que ela precisa, mas de alguma forma o corpo dela não consegue absorver ou não consegue armazenar. Certo? Algumas causas comuns de insuficiência dietética são a pobreza, ignorância, uso crônico excessivo de álcool, doenças agudas e crônicas, restrição, né, autoimpostas, como a anorexia e a bulimia, farmacoterapias específicas, síndromes de má absorção adquirida e hereditária e doenças gastrointestinais. A gente tem 2 exemplos aqui de doenças causadas pela falta, né, pela desnutrição primária, que vai ser o marasmo e o kwashiorkor. O marasmo ele vai ser quando a dieta da criança ela está gravemente carente de calorias, e aí, consequentemente, a gente vai começar a utilizar as proteínas musculares para a gente conseguir ter os nutrientes que a gente precisa. E a gordura subcutânea, por isso que a gente vai ter, né, um indivíduo ali super magrinho. Já no kwashiorkor, é uma doença que a criança, ela tem uma dieta carente em proteínas, ela começa a utilizar as proteínas do sangue, que é a albumina, para poder suprir essa necessidade, e consequentemente, por faltar a albumina, ela vai começar a ter um vazamento de líquidos para o interstício, e essa criança ela vai ter uma aparência de criança gordinha, de criança inchada, mas é porque ela tá com falta, né, de albumina. O kwashiorkor também pode causar hiperpigmentação ou hipopigmentação e também um fígado gorduroso, porque consequentemente a gente não vai ter a produção de albumina e aí a gente vai meio que causar inflamação no fígado. A anorexia nervosa é um estado, né, de fraqueza extrema causada pela perda de peso excessiva. A pessoa vai ter uma visão meio que, como é que é a palavra? Meio que distorcida da sua própria imagem, e ela vai começar, né, a ter ali um processo psicológico no qual ela vai parar de comer, vai começar a se restringir, né? E no caso da bulimia, que está muitas vezes associada também, a pessoa ela come e ela utiliza de algum mecanismo para poder se sentir menos pior. Então, tipo assim, ela vai começar a forçar vômitos, por exemplo, para ela se sentir melhor, né? Então, isso vai causar ali a amenorreia, que é a ausência, né, de menstruação. Diminuição da liberação do hormônio tireoidiano, desidratação, vai causar, né, um prejuízo ali para a pessoa, metabólico como um todo. A deficiência e toxicidade por vitaminas vai acontecer quando a pessoa também não consumir, né, os alimentos que possuem as vitaminas ou ela tiver algum tipo de prejuízo na absorção. E aí vai depender do tipo de vitamina que a gente está falando, né? Agentes físicos. A gente tem alguns tipos, né, de lesões traumáticas. Então, a gente pode ter o abrasão, que vai ser um arrancamento das células da epiderme por fricção ou esmagamento. A gente vai ter a laceração, que a gente vai, né, fazer um estiramento tão forte ali da pele,
que vai lacerar músculo, tendões, vísceras internas. Contusão é quando a gente tem algum tipo de trauma, né? Então causa aquele galo devido à ruptura de vasos, hemorragia e edema. Incisão ou corte, que é causada por algum instrumento, né, que tem ali uma borda afiada. Perfuração, causada por um material pontiagudo. Fratura, ruptura ou solução de continuidade de tecidos duros, como ósseo e cartilaginoso. Em grandes traumatismos, a gente também pode ter um estado de choque, no qual há uma hipoperfusão de todos os tecidos. Variações da pressão atmosférica, elas podem causar ali, né, quando, por exemplo, há uma descompressão rápida, os gases, eles podem formar bolhas no sangue, causando êmbolos. E efeitos de grandes altitudes, eles podem causar, né, ali a gente tem uma diminuição na quantidade de oxigênio disponível, então a gente pode ter um estado de hipóxia. Variação de temperatura. Frio e calor, né, eles causam ali efeitos parecidos, mais ou menos, que vão resultar dos dois jeitos de morte celular. Não vou ficar aqui me apegando a detalhes. Corrente elétrica. Vai depender muito, né, de alguns, tipo, há quanto tempo a pessoa ficou exposta ao choque, que tipo de choque, qual que foi o trajeto, né, seguido pela corrente elétrica. Mas, em geral, né, vai causar ali uma lesão de pele. Radiações, elas vão danificar o DNA, mesmo se for ionizante ou não ionizante. O som, ruídos muito intensos, né, prolongados, pode causar perda auditiva. Agentes químicos, a gente tem uma toxicidade direta causada por substâncias ou a conversão em metabólitos tóxicos por meio da biotransformação lá no fígado, né, que a gente estudou em farmacologia. Agentes biológicos a gente estudou em microbiologia e patologia, então não vou ficar aqui me apegando. E essa degeneração aqui eu vou falar nesse roteiro aqui. A degeneração, ela é uma lesão reversível, caracterizada pelo acúmulo de substâncias no interior das células. Primeiro a gente tem a hidrópica, né? Hidro, a gente já pensa em água, então acúmulo de água e íons. A gente também tem a degeneração hialina. Hialina vai consistir no acúmulo de material proteico. E a degeneração mucoide vai ser por mucopolissacarídeos, né? O famoso muco. A esteatose, ela vai ser causada pelo acúmulo de triglicerídeos. As lipidoses pelo acúmulo de colesterol. E aí a gente pode ter esses depósitos de colesterol, por exemplo, na túnica íntima de vasos, que vai ser, no caso, a aterosclerose. A gente também pode ter o acúmulo desse colesterol na pele, que vai causar os xantomas. A gente também tem as esfingolipidoses, que vai ser causada ali pela falta ou deficiência das enzimas, e consequentemente vai causar o acúmulo desses esfingolipídios, né, nos lisossomos, causando aquela doença de Tay-Sachs, né? Pigmentações endógenas são aquelas que o próprio organismo produz. A gente vai ter como principal a hemosiderina e a bilirrubina, que vão ser ali derivadas da degradação do grupo M, das hemoglobinas. O excesso de hemosiderina vai causar hemosiderose. E o excesso de bilirrubina vai causar colestase. A colestase ela é causada principalmente pela obstrução das vias biliares, tá? Beleza? Melanina, ela vai ser ali produzida pelos melanócitos, que ela vai ter a função de proteger a pele contra efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Existem o acúmulo, né, que vai ser chamado ali de melasma, e a gente também pode ter a diminuição da melanina, que pode ser devido ao vitiligo, que é uma doença autoimune, ou até mesmo ao albinismo, que tem causas genéticas. A lipofucsina, ela vai ser o acúmulo de lipídios e fosfolipídios derivado das membranas, e na maioria das vezes ela é um sinal ali indicador de lesão por radicais livres, mesmo associado ao envelhecimento, ou em casos, né, por exemplo, de cânceres. Pigmentação exógenas
elas têm origem externa ao corpo, ou seja, o corpo não produz. A gente tem a antracose, que é a doença causada pelo acúmulo de carvão, né, compostos ali de carbono, a maioria das vezes associada ali a indivíduos expostos à fumaça, seja por fumantes ou até mesmo trabalhadores de minas. A gente tem a tatuagem, que é um pigmento resultante da introdução de pigmentos insolúveis na derme, acidental ou propositalmente, na maioria das vezes é propositalmente. A gente pode utilizar corantes orgânicos, sais metálicos e solventes à base de águas, glicerina e álcool. A principal complicação de tatuagem são as dermatites de contato alérgica. E a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de fazer a tatuagem com a esterilização das agulhas, que pode causar, né, uma maior propensão a gente pegar alguma doença bacteriana ou viral. Calcificações patológicas, distrofia e metastáticas. Bom, a distrofia ela está associada ali a fatores locais, como necrose, e a metastática ela está envolvida em casos, né, de hipercalcemia, quando a gente tem aumento sérico nos níveis de cálcio. A distrófica ela acontece por algumas doenças, né, como por exemplo a tuberculose, ela pode causar a calcificação distrófica, mas ela também pode ali fazer calcificação, por exemplo, de fetos mortos ou até mesmo de neoplasias específicas. E a calcificação metastática ela acontece principalmente por causa do hiperparatireoidismo, que a gente vai começar a produzir muito paratormônio, que vai tirar, né, o cálcio de dentro do osso, levando para a corrente sanguínea, e consequentemente a gente vai ter um aumento ali exacerbado de cálcio, consequentemente causando ali a hipercalcemia, que vai causar a calcificação principalmente de áreas pulmonares, né, e vias aéreas. E rins também, né? E é isso.